Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é auxiliar de administração escolar de Minas Gerais. Estamos de volta para mais um SAENG Podcast, o informativo quinzenal do trabalhador e do educador. Eu sou Felipe Drummond e serei novamente responsável por conduzir essa conversa que tem como objetivo trazer informações e transparência sobre tudo o que acontece no nosso sindicato. Além, é claro, de tirar as dúvidas que você possa vir a ter. Então não se esqueça, curta, comente e compartilhe com seus colegas. No programa de hoje, recebo novamente a nossa diretora do Departamento Jurídico, Rogerlane Augusta de Moraes. Tudo bem, Rogerlane? Bem-vinda de volta. Obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. E também hoje recebo a nossa primeira convidada. Vamos estrear aqui os convites para pessoas que não integram a equipe do SAEG. Hoje eu recebo a doutora Isabel Cristina Sodré, que é psicóloga do trabalho na Santa Casa e tem mais de 27 anos de experiência na área. Seja muito bem-vinda ao SAEG Podcast, doutora. Obrigada, Felipe. A todos, bom dia, boa tarde, boa noite. E para a gente começar o nosso 7º episódio, vamos falar da assinatura da CCT, que tem validade até o dia 31 de março de 2025. No último podcast a gente estava quase assinando, agora assinado. Dá um pouquinho de alívio também, né, ela poder falar já de algo que é fato, que até o ano que vem as pessoas agora poderão se informar e saber quais são os direitos trabalhistas dela, né? A convenção foi assinada no dia 24 de maio passado. Houve uma assembleia no dia 11 de maio, onde foi aprovada as propostas e as negociações que a gente estava tratando junto ao sindicato patronal. Então é uma conclusão de uma etapa, né? Mas não se encerra, porque durante esse período todo nós estamos em contato com os trabalhadores, ou eles vão até o SAEMG para resolver algum tipo de problema e a gente acaba conversando, trocando ideias, entendendo qual que é a realidade dele na instituição de ensino, ou então quando nós visitamos os trabalhadores do local de trabalho. Então é uma troca e um trabalho constante para culminar, já preparando para a próxima negociação do ano que vem, para tentar atingir e atender os anseios da categoria, melhorar as condições de trabalho, não só financeira, mas as condições do local de trabalho também. Perfeito. E quais foram as principais alterações que aconteceram para a nossa convenção coletiva deste ano, né, que é essa que vai até o dia 31 de março de 2025? Nós tivemos um reajuste nos pisos, a nossa categoria tem 3 pisos. Ao ser contratada é o primeiro piso, com 1 ano o segundo piso, com 2 anos o terceiro piso. À medida que a pessoa vai completando essas etapas, há uma alteração salarial. Então, esses pisos foram reajustados em 6,97%. Então, o ganho real é bastante significativo, porque o INPC acumulado no período foi 3,4%. Além do reajuste dos pisos, nós tivemos reajuste para quem recebe acima dos pisos, que foi, infelizmente, só o INPC, que é 3,4% de reajuste. Tanto os pisos quanto as pessoas que trabalham e recebem acima do piso, os reajustes são retroativos a 1º de abril, que é a nossa database. Mas no 1º de abril não havia convenção coletiva e a escola não aplicou. Há um período, se a instituição de ensino não antecipou nenhum tipo de percentual, nem para os pisos e nem para o reajuste geral, ela tem até o salário de junho para pagar os 3,4% e as diferenças decorrentes dos salários de abril e salário de maio. Então, quando eu falo que retroativo, quando eu falo que o pagamento deve ser, as diferenças salariais devem ser pagas no salário de junho, é o salário que
nós recebemos até o 5º dia útil de junho. Tem instituição de ensino que paga no 5º dia útil, tem instituição que era o último dia útil do mês ou no primeiro dia útil, aí vai variar de acordo com o cronograma de cada instituição de ensino. Mas o prazo máximo para as diferenças decorrentes do mês de abril e maio é o salário, é pagar junto com o salário de junho, já com reajuste de junho aplicado aos salários de todos. Além dos reajustes salariais, nós tivemos alteração nas bolsas de estudo. A gente já havia discutido isso aqui, foi muito debatido nas nossas assembleias, tanto antes quanto a que aprovou a convenção coletiva. Há uma alteração especificamente para o curso de medicina. O que acontece? Todos os trabalhadores ou os dependentes dos trabalhadores que requererem o benefício a partir de agosto, já para aplicar o benefício no segundo semestre, a partir de agosto de 2024, há uma diferença. O percentual do benefício é de 50%. Atualmente é no mínimo 50%, podendo chegar a 100%. Então, houve essa alteração para o que a gente chama de bolsas novas. A partir de agora é 50% de reajuste. Mas e quem já está estudando, já está atualmente no primeiro período, no segundo semestre vai para o segundo período, e quem já está mais à frente? Continua a aplicação dos benefícios da forma anterior. No mínimo 50%, podendo chegar a 100% de desconto, dependendo do número de alunos informado pela instituição de ensino e o número de pedido de bolsas, que a gente tem 2% do total de alunos para distribuir. Então, vai variar o percentual, isso é normal, como sempre aconteceu. Então, a diferença é só para quem está chegando agora e vai pedir pela primeira vez bolsas novas. E as pessoas que já recebem o benefício vão continuar da mesma forma até finalizar o curso. Então, não haverá prejuízo para quem já está em andamento no curso de medicina. Isso para quem estuda e trabalha no próprio estabelecimento. Quem estuda numa instituição de ensino e pede o benefício para outra instituição de ensino, o percentual continua o mesmo, que é 40%, e há uma alteração na distribuição, que o sindicato vai poder distribuir um benefício de 50% para cada 100 alunos. Então, para que isso ocorra, essa distribuição em separado do curso de medicina, tanto para outro estabelecimento quanto para o próprio, a instituição de ensino deve informar separadamente o número de alunos de medicina. Informou o número de alunos de medicina, é calculado o direito deles. E esse número de alunos de medicina, ele volta para compor o número total de alunos na instituição de ensino para distribuir tanto as bolsas de medicina, que são renovações, quanto os outros cursos, todos. Então, para os demais cursos não há alteração, como eu disse, e também para quem já está cursando não vai haver alteração, não vai haver nenhuma alteração para prejudicar. Certo. Isso em relação à bolsa de estudo. Tem uma outra alteração que ela é muito importante para os trabalhadores, que é o abono de faltas. Na convenção coletiva anterior, nós tínhamos 16 horas para abonar, para que o trabalhador pudesse utilizá-las para acompanhar os filhos menores de 16 anos ao médico, ou consulta, ou exames médicos e tal. 16 horas é um prazo de um ano. De um ano, isso. Então, precisei hoje levar meu filho ao médico, gastei 4 horas. Então, essas 4 horas são abonadas e ele fica com o restante para durante o ano, ou se tiver outro filho, se ele mesmo precisar de fazer outros exames. A diferença para esse ano é que foi incluída nessas horas de abono os pais idosos, tanto o pai quanto a mãe que tem 60 anos ou mais. Mas tem uma crítica, mas 60 anos hoje a pessoa está jovem, não precisa de acompanhamento. Em regra, não, mas se precisar, se ele tiver algum tipo de limitação e que dependa do filho
para acompanhá-lo, ou de um parente próximo para acompanhá-lo. Se essa pessoa trabalha em instituição de ensino, dentro dessas 16 horas, ela também vai ser abonada o período que ela está acompanhando o pai. Às vezes ele ou a mãe, às vezes é uma pessoa que independente e tal, mas teve algum tipo de doença que a deixou mais debilitada e que precisa de um acompanhamento ou um exame ao médico. Então, é o momento do filho ou a filha acompanhar e ter esses dias, esses horários abonados, no mesmo esquema, 16 horas durante o ano. Então, a gente achou que foi um ganho muito bom, porque as pessoas estão vivendo mais tempo e precisa, em alguns momentos, vão precisar da ajuda dos seus filhos. E aí o trabalhador, o auxiliar de administração escolar tem a tranquilidade de saber que vai poder acompanhar o pai e a mãe sem ter esse período que ele se afastou descontado do seu salário, né? Não, perfeito. Um outro assunto que não é de fato na CCT, mas que foi aprovada na nossa AGE, foi a cobrança da contribuição assistencial para não associados. Sim. Eu queria que você falasse um pouco da importância e também explicar para os associados que eles já tiveram essas parcelas descontadas, né? Sim. É um valor de 6% ao ano, dividido em duas parcelas de 3 que foram descontadas em fevereiro e 3% em maio. Sim. Esses 6% que foram descontados dos associados, das associadas, ele foi definido na Assembleia de Sustentação Financeira que foi feita no final do ano passado. Então, a categoria, os auxiliares reunidos em assembleia, deliberaram que os filiados e as filiadas iriam contribuir no ano de 2024 com 6% do seu salário bruto, dividido em duas parcelas, uma no mês de fevereiro, de 3%, e outra parcela de 3% no mês de maio, no mês passado, que foi descontado, então, do salário deles. Esse é para os filiados. Nós já explicamos aqui nos podcasts anteriores, e também discutimos isso exaustivamente nas nossas assembleias. Essa contribuição assistencial dos não filiados é uma contribuição que ela foi considerada constitucional pelo STF no final do ano atrasado. Então, aliás, no final do ano passado, 2023. Mês de outubro, novembro, salvo engano, é que foi publicado a decisão, o entendimento do STF de que o sindicato descontar contribuições de quem não é filiado é constitucional, porque antes era considerado inconstitucional e por isso nós não podíamos cobrar. Quem contribuía com a sustentação financeira da entidade sindical eram só os trabalhadores filiados. O que, no nosso ver, é injusto, porque todos se beneficiam dos benefícios que estão na convenção coletiva. E por quê? Porque era considerado inconstitucional a pessoa que não era filiada contribuir. Só que ela não contribuía, mas se beneficiava. Então, ficava uma situação assimétrica e injusta. Quando o STF entende que com a reforma trabalhista de 2017, com a opção da contribuição sindical ser facultativa, não é mais obrigatório, houve uma redução do sistema financeiro das entidades sindicais e que estava prejudicando os sindicatos tanto nas lutas diárias quanto na época das negociações. Então, muitos sindicatos fecharam as portas, não tinham reservas financeiras. E isso é um prejuízo. Que quer, né? Isso, e é um prejuízo para o trabalhador, porque quem defende o direito dos trabalhadores é o sindicato. Ache ele que o sindicato é excelente, ache ele que o sindicato é mediano. Isso ocorre, ninguém é perfeito, todos têm a limitação, mas é a entidade sindical que defende o trabalhador. E essas pessoas estavam, numa terminologia utilizada pelo Ministério Público, na carona. O associado contribui,
fortalece financeiramente a entidade, contribui para que ela tenha condições de fazer a luta jurídica, política e financeira em favor do trabalhador, mas quem não contribui estava de boa e recebendo tudo. Bom, e aí, o que a nossa categoria definiu? Como os nossos associados já contribuíram, nós achamos por bem aplicar o mesmo percentual que os filiados contribuíram para os não filiados, exclusivamente para os não filiados, nos meses de julho e agosto e setembro. Mês de julho e setembro. Vai ser descontado 6%, 3% em julho, 3% em setembro. Então, o mesmo percentual que o associado contribuiu, o não associado vai contribuir para a sustentação financeira da entidade. E ainda, na decisão do STF, ficou determinado que os trabalhadores têm direito à oposição, esses não filiados. Então, tem um período na nossa convenção coletiva de 15 dias, a partir da publicação da convenção coletiva, em que o trabalhador pode ir ao sindicato fazer a oposição por escrito ou enviar pelos correios. Né? A gente entende que é um direito porque foi entendimento do STF, mas no nosso entendimento da entidade sindical não deveria ter direito à oposição, em função do que eu já expliquei. Ele se beneficia de tudo. E a gente está vendo acontecer nas últimas semanas uma coisa que é até para o trabalhador ele colocar a mão na consciência e pensar. Quando acontecem as AGS, as escolas, os patronais, eles não liberam o trabalhador para ir na AGE, não oferece transporte. Mas agora que é do interesse deles, eles estão oferecendo transporte, eles estão liberando os trabalhadores sem cobrança, sem nada, e eles estão incentivando eles a fazerem isso. Então, assim, fica até um recado para todos os trabalhadores que tudo que é para beneficiar o patronal é para te prejudicar, é para prejudicar o sindicato, porque um sindicato enfraquecido, ele não consegue lutar contra um sindicato fortalecido, que é o caso do patronal. Né, Rogério? E aí, até um outro adendo, que eu fiz as contas. Eu peguei a nossa primeira faixa salarial, né, e fiz os cálculos de quanto esses 6% representam. No ano, se a gente dividir o valor total desses 6%, diluir por mês, dá um valor de 7,35. Então, assim, a gente não está falando de nada que seja um absurdo. É um café e um pão de queijo, digamos assim, que a pessoa, por mês, está contribuindo para o sindicato para manter essa luta que é para o bem da categoria. Né? E aí, além disso, se a gente fizer o cálculo sobre quanto isso representa no ganho anual de uma pessoa, de um trabalhador, com o primeiro piso, dá 0,46%, não chega nem a 0,5% de tudo que a pessoa ganha. E aí, falando em valores absolutos, esses 3% do primeiro piso dá um valor de R$ 88,26, que são descontados em duas parcelas de R$ 44,13. Isso. Esse cálculo é interessante. E o trabalhador tem que entender o seguinte, que a convenção coletiva, ela tem uma cláusula que regulamenta o adicional por tempo de serviço, que é a cada 5 anos, o trabalhador tem direito a 5% de reajuste. Então, completei 5 anos na instituição de ensino, vai ser aplicado 5%, além do reajuste do ano normal da convenção coletiva da database. Completei 10 anos, eu vou receber 10%, e assim sucessivamente. Então, se o trabalhador desconta 6% ao ano, e ele acha isso um absurdo, eu não acho um absurdo ele receber 5% por mês de adicional por tempo de serviço. Né? Então, quando você diz que as instituições de ensino incentivam, é porque ela quer que o trabalhador não se informe e não integre o sindicato para fortalecê-lo durante as negociações ou qualquer outro tipo de discussão. Porque o sindicato não é só negociação. O sindicato tem um departamento jurídico ativo e quando há uma denúncia ou por algum motivo nós descobrimos que a instituição não está cumprindo a convenção coletiva, o sindicato entra com uma ação que é chamada ação coletiva. E ela beneficia todos os trabalhadores da instituição de ensino, seja ele filiado ou não, seja ele opositor ou não. Então, ele não percebe que o sindicato está ali no dia a dia
trabalhando para garantir os seus direitos. E quando há essa aprovação na Assembleia para descontar o adicional para o tempo de serviço, o que o empresariado faz? Olha, vamos desmobilizar. Nós tivemos casos de instituições de ensino falando que o associado tinha que ir lá se opor. Falou, olha, vai, porque senão vai descontar de você de novo. É uma informação equivocada. A cláusula está bem clara na convenção coletiva. O desconto é especificamente para os não filiados, porque os filiados já contribuíram. Então, eles fazem isso, colocam os trabalhadores dentro de uma van e levam no sindicato para oposição. E o trabalhador... Isso é legal? Falando em termos legais, isso é legal? Isso é prática antissindical, né? Isso é prática antissindical, porque ele está incentivando e orientando, e ainda orientando com falsos argumentos para induzir o trabalhador a ir no sindicato. Então, quando eles chegam no sindicato, nós fazemos um trabalho para entender por que você está se opondo. Ah, porque eu não preciso do sindicato. Aí você explica por que ele precisa do sindicato. Alguns desistem da oposição e ainda se filiam, porque são convencidos de que é importante a entidade sindical. Mas, infelizmente, não é a maioria. Então, há esse problema, os trabalhadores têm que ficar atentos e desconfiar. Gente, tudo que vem de bom grado na mão da gente, você tem que entender, porque nada é fácil nessa vida. Isso. Uma coisa que eu aprendi desde cedo, não existe nada fácil nessa vida. É igual essas golpes que tem na internet. Você ganhou 10 mil reais. Entre em contato. Mas para você receber os 10 mil reais, você tem que depositar 500 reais. Então, vamos parar para pensar. Se eu ganhei, por que eu tenho que pagar para receber? Exatamente. Então, é isso. Quando a instituição de ensino fala, olha, o sindicato faz oposição porque o sindicato vai descontar de você, você vai no sindicato e pergunta, por que está descontando? Por que eu tenho que contribuir? Como que funciona o sindicato? E, veja bem, a maioria das pessoas que estão indo lá, eu não posso precisar o número, então eu vou dizer a maioria. A maioria das pessoas que estão indo lá fazer oposição sequer participaram de uma assembleia. Esse é o ponto que eu ia tocar. Se a gente tivesse a mobilização que está acontecendo para entregar a carta... Numa assembleia, a gente está falando de mais de 1.000 pessoas presentes. Sim. Ou seja, a gente vai estar falando de uma porcentagem muito grande da nossa categoria. Da categoria. E hoje a gente faz assembleias para 100 pessoas, 150 pessoas. Então, você imagina se a gente tivesse essa força de mobilização, qual a força que o sindicato teria na hora que ele sentasse na mesa de negociação. Exatamente. E falasse, 1.500 pessoas aprovaram a nossa proposta X. O importante é que nas assembleias nós discutimos isso. Nós explicamos para o trabalhador o que está sendo discutido, o que está sendo aprovado, quais as consequências de aprovar, quais as consequências de não aprovar. Tanto, não só essa questão da contribuição social, mas tudo. Todas as propostas que vêm da entidade patronal, elas são abertamente discutidas com a categoria. E o trabalhador que participa das assembleias, eles saem de lá entendendo como que funciona a política. Então, a instituição de ensino ou a empresa, porque isso não acontece só no meio educacional, isso é praxe no meio empresarial, porque isso é uma disputa de poder. As empresas não querem sindicatos de trabalhadores fortalecidos. Quanto menos o trabalhador souber quais são seus direitos e quanto menos souber o que o sindicato te oferece, que tipo de apoio que ele te oferece, melhor para o empresário, porque ele fica ali fazendo a cabeça do trabalhador. E hoje nós estamos vivendo um período que a gente tem acesso a informações. O trabalhador, qualquer pessoa, trabalhador da instituição de ensino ou não, que acessar o site do sindicato, tem acesso a todas as informações. Isso que a gente está fazendo aqui. Exato. Ele não é privado a essa janela aqui, eu não tenho acesso a essa informação porque eu não sou filiado, não.
todas as informações são socializadas com quem entra no site. Então, não há desculpa, eu não sabia que o sindicato existia. A partir do momento que você ouviu a palavra sindicato, você tem que falar, opa, peraí, deixa eu ir lá ver o que esse sindicato, como é que é o trabalho dele. Deixa eu ligar, deixa eu ver com quem que eu posso conversar lá para eu me interagir. Tem tudo. Exatamente, as redes sociais. Tem um podcast que fica disponível aí, ad eterno nas redes sociais. Então, eu não acredito mais, eu pessoalmente não acredito mais que as pessoas são 100% inocentes. Eu acho que há um comodismo junto com uma falta de interesse. E aí dá nisso. E aí, a hora que esse trabalhador que fez oposição for prejudicado, ou porque recebeu salário, está recebendo salário constantemente fora do prazo legal, ou porque não está recebendo adicional por tempo de serviço, ou porque os dias de recessos previstos na convenção coletiva não estão sendo cumpridos, aí ele lembra do sindicato. E esqueceu que fez carta de oposição sob o argumento que não precisa do sindicato. Então, há uma contradição e alguns, de propósito, abusam e usam e abusam disso. Infelizmente, é o ser humano, nós estamos aqui para... O trabalho do sindicato é constante para tentar esclarecer e fazer o trabalhador compreender a importância da entidade sindical. É uma luta que a gente não sabe se vence, mas que é obrigação nossa, que é a conscientização do trabalhador. Então, o sindicato está de portas abertas para esclarecer, defender, orientar todos os auxiliares de administração escolar. Perfeito. Eu vou mudar agora de assunto, mas vou seguir com um assunto importante. Sim. Né? Afinal de contas, a gente trouxe a psicóloga Isabel Cristina Sodré para a gente falar da saúde do trabalhador. Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua experiência e da sua atuação nessa área de psicologia do trabalho. Ok. Eu formei em psicologia em 99. E desde então, né, desde a época da faculdade, meus olhos sempre brilharam para essa área organizacional, para a gestão de pessoas, para a saúde do trabalhador. Então, sempre meu foco foi direcionado a esse segmento. Iniciei na área de saúde, na Santa Casa BH, onde permaneço hoje, onde assumi diversas áreas dentro, né, da área de gestão de pessoas, mas o coração, o propósito pulsa muito forte na qualidade de vida do trabalho. Então, tem um ano que eu fiz, né, um reposicionamento ali dentro da área ao qual eu atuo, de focar nessas ações. E a gente começou a falar mais sobre isso pós-pandemia e durante a pandemia, onde principalmente, né, no hospital onde eu atuo, foi um hospital de referência em Minas Gerais, é um hospital, mas na questão da Covid. Então, a gente começou a fazer, né, eventos online, para escutar ali como é que era isso, né, para o trabalhador que estava cuidando do outro e muitas das vezes nem podia ir para casa, né, porque tinha familiares, filhos, pais. Então a gente começou e a gente percebeu assim o quanto a gente precisava entrar nessa área. E aí eu fui me direcionando, estudando cada vez mais. Fora a Santa Casa de BH, eu também atuo como professora na PUC Minas, onde eu ministro aula de gestão aplicada a pessoas, também no curso de gestão de saúde. Muito legal. E, assim, adentrando no assunto, né, da saúde do trabalhador, quais que são os principais desafios que os trabalhadores enfrentam em relação à saúde mental e bem-estar no ambiente de trabalho? Então, eu costumo falar que o trabalho em si, ele não adoece sozinho. Ele precisa dessa relação da pessoa com o seu trabalho. E essa relação da pessoa com o seu trabalho vem com o ambiente ao qual ele está inserido. O ambiente de trabalho, ele pode favorecer a sua saúde mental. Em alguns casos, né, que eu escuto, que eu faço o acolhimento clínico, as pessoas falam, o trabalho para mim é terapêutico, porque tem questões pessoais, né, e ali estando trabalhando, o trabalho faz bem, mas tem outras pessoas não, que o trabalho traz um adoecimento.
E quando a gente fala de adoecimento, a gente fala de ambientes, né, que muitas das vezes são inseguros psicologicamente falando. Então, o que é um ambiente inseguro? O ambiente inseguro é um ambiente onde as pessoas ali inseridas não têm a escuta, não respeitam, né, essa escuta da pessoa. A pessoa não pode falar, não tem uma relação de confiança entre os colegas, né? Vem muito também da questão da sobrecarga de trabalho, né, de ter que seguir bem na caixinha algo que é inserido ali para uma liderança às vezes mais autoritária. Então, todas essas questões são desafios que o trabalhador enfrenta no seu dia a dia. E eu falo muito que dentro de uma instituição, eu tenho pequenas instituições, porque diz muito da liderança, de quem está à frente ali conduzindo aquele ambiente de trabalho. Então, o desafio, né, que hoje os trabalhadores enfrentam é essa relação com o ambiente ao qual eles se encontram. Até antes da gente começar a gravar o podcast, a gente estava conversando sobre estresse, ansiedade e outros distúrbios psicológicos, né? Que meio que são, talvez, o mal do milênio, né? Isso. Que a gente vai enfrentar ainda, porque é uma coisa nova que a gente está vendo que está acontecendo, mas que futuramente, possivelmente, será o maior desafio da área da psicologia do trabalho, né? E como que você acha que isso também afeta tanto na qualidade de vida quanto na produtividade dos trabalhadores? Eu costumo falar que o estresse é a minha emoção, o meu sentimento com aqui e agora, né? Com esse mundo acelerado, com esse trabalho acelerado, onde eu nem percebo e eu estou vivendo um mundo do robô. A gente fala assim, você percebeu o que você almoçou? Você percebeu o que você fez? Não, nem fiz, nem percebi. Eu estou trabalhando, eu tenho que dar conta, eu tenho que estudar, eu tenho que responder, né? E com a questão pós-pandemia, que veio o home office também, né? Então a gente percebe muito assim, eu tenho que estar atento aos e-mails, mas eu tenho que estar atento às minhas agendas, porque é uma reunião atrás da outra. Um amigo meu, ele tem uma fala que eu sempre falo que é muito interessante sobre isso, que ele fala assim, antes do celular e da internet, a gente precisava ser um e estar apenas em um lugar. Com a modernidade, com a globalização e o celular e a internet, hoje você é 3, 4 pessoas ao mesmo tempo e está em 10 lugares ao mesmo tempo. Isso mesmo. E eu falo que o WhatsApp virou um instrumento de trabalho. E se você não responde, às vezes você fala assim, por que você não respondeu? Não, mas eu estava numa reunião presencial, olho no olho, né? Que é a pior coisa que tem quando você está numa reunião e a pessoa está ali no celular também, que é isso que você falou. A pessoa está aqui no presencial, mas está aqui no celular e com muitas pessoas. Então, isso, de certa forma, traz a questão do estresse mesmo, que é o aqui e agora. E a ansiedade? A ansiedade, eu antecipo o meu futuro para o aqui e agora. Então, os meus pensamentos estão tão acelerados que eu já falo assim, e se isso, e se aquilo, e trago isso na minha mente e começo a vivenciar isso. Então, como é que a gente percebe isso, né, dentro do ambiente de trabalho como algo, né, que interfere? Pessoas que muitas das vezes estão tendo esquecimentos, lapsos de memória, porque a mente está tão acelerada que ele não consegue ter uma atenção focada e saber, né? Você pergunta hoje, eu pergunto para os meus filhos, você sabe o seu telefone de cor? Você sabe o telefone da mamãe de cor? Não, não sei. Antes, né, a gente sabia o telefone de todo mundo de cor. Sim. Hoje a gente já não sabe, porque a gente tem essas questões. Então, é só clicar no nome lá, você nem vê o número da pessoa. Nem vê. Então, assim, a gente também não está cuidando bem do nosso cérebro. Né? E aí vem os lapsos de memória, né? Vem as pessoas, às vezes, com um alto índice de acidente de trabalho. Por quê? Porque tá tão no robô que não presta atenção no que está fazendo. E, às vezes, tem um ato inseguro. Então, a gente percebe isso muito dentro do ambiente, assim, as pessoas que não estão vivendo aqui agora na percepção plena. É atenção plena. Não existe mais essa atenção plena, porque é isso, eu tenho que estar lá, eu tenho que estar aqui, eu tenho que fazer isso, e o WhatsApp, e o telefone, e a pessoa aqui na minha frente. Então, a gente precisa trazer isso mais. Porque o estresse e a ansiedade que eu antecipo e vivencio hoje, algo que nem aconteceu, que eu não tenho controle sobre isso,
vai juntando e vai trazendo todas essas questões. Posso dar Claro. Na nossa categoria, a convenção coletiva permite redução de jornada, tanto por interesse do trabalhador quanto interesse da instituição de ensino. Tanto em um caso quanto outro, as duas partes têm que concordar. O que a gente tem percebido nos últimos tempos é que as instituições de ensino têm reduzido a carga horária do trabalhador, mas esse trabalhador tem feito horas extras. Qual que é a lógica? Se eu estou reduzindo a carga horária, empresa, estou reduzindo a carga horária do trabalhador porque eu não preciso dele na totalidade para a qual ele foi contratada, por que eu estou reduzindo e pedindo para ele fazer hora extra? Por que a hora que ele tira férias, o WhatsApp dele está ligando, o colega desesperado que está lá substituindo, talvez não tenha domínio sobre o que está fazendo e tem que toda hora ficar chamando o colega que em tese está de férias. Então, a hora que ele volta, ele não está descansado. Então, isso tem sido recorrente e isso tem sido discussão lá no nosso departamento jurídico, que causa... A pessoa não descansa mentalmente, porque ela não desliga completamente daquele ambiente que precisa dele estar concentrado o tempo todo. Né? Isso é uma prática que a gente já... eu falo que a gente está plantando as sementinhas, porque às vezes vem um medo instaurado, não, mas se eu fizer isso, como é que eles vão achar de mim, né? Porque aí vem tudo a questão da insegurança psicológica. Sim. Mas é uma prática que tanto a minha superintendência, né, de gestão de pessoas, quanto a minha gestora de gestão de pessoas, a gente tem começado a fazer até no nosso setor e divulgar para os gestores. Vai sair de férias? Sai do grupo do WhatsApp. Né? Sai do grupo de WhatsApp, coloca lá na sua fotinho, troca, escreve férias, porque aí na hora que a pessoa, porque às vezes, né, todos da instituição sabem que você está de férias, não sabem. Então, às vezes ele te manda uma mensagem achando que você está trabalhando, mas você não está. E aí, você ainda está inserido no grupo, a tentação vem. Né? Hoje a gente está... Não, deixa eu só dar uma olhadinha o que está acontecendo, né? Só que aí eu não desligo. Então, a orientação que a gente está passando, né? Que eu falo que é essa questão do desenvolvimento do comportamento humano, desliga do grupo, sai do grupo, depois você entra de novo quando você voltar de férias. Então, ajuda a pessoa também a não cair nessa tentação. Na armadilha, né? De ter que responder ou de estar ali produtivo mesmo na questão do descanso. E uma coisa que as pessoas têm, elas têm dificuldade de curtir o seu ócio. Elas se sentem culpadas. Eu falo, você merece o ócio. Então, sabe, permita o ócio na sua vida, aquele momento que você não vai fazer nada. E não se sinta culpada por isso. Porque depois você vai se sentir culpada por não ter tido esse tempo. Isso. Exatamente. E exatamente nesse ponto, você citou essa medida, por exemplo, de sair dos grupos. Existem outras medidas que as empresas podem tomar para promover também um trabalho mais saudável e positivo para os trabalhadores? Então, nós começamos muito assim, as escutas, né? Escutar. Então, o meu trabalho não é feito sozinho. Então, eu faço parte hoje da medicina do trabalho. Então, hoje a gente tem os médicos do trabalho, enfermeiros do trabalho, temos 2 educadores físicos, técnicos de enfermagem, área administrativa, todos voltados com esse olhar voltado à saúde mental. Então, quando a pessoa pega um atestado voltado à saúde mental, é um CID-F. Né? Então, todo CID-F, o F é ligado à questão, né, de saúde mental. E aí, todos já tem um radar. E aí, o nosso coordenador, o Dr. Rodrigo, ele fez o perfil epidemiológico da instituição. Então, o perfil epidemiológico a gente sabe pelos atestados e pelos exames periódicos, admissionais, que doenças as pessoas têm. E a partir daí, a gente vai conversando com o gestor. Então, o primeiro passo que eu acho muito importante é sensibilizar o gestor para tirar esse tabu
da doença mental como algo de um estigma rotulado. Nossa, você vai procurar um psicólogo? Você tá doido? Né? Fraqueza, né? Tenta colocar como fraqueza. Então, a gente começou a falar isso com os nossos gestores. Então, eu acho que desenvolver os nossos líderes é importante, trazer ele implicado para essa questão do absenteísmo, do porquê que está acontecendo. A outra questão é fazer as rodas de conversa. Então, este ano, que eu falo que a gente está aí plantando as sementinhas, né? A gente tem o Santa Saúde, ele começou aí com um nome, era Faz Sentido, porque era assim, faz sentido cuidar da sua saúde? Faz sentido olhar para você? Só que agora a gente instituiu como Santa Saúde, porque ele ficou como um guarda-chuva, onde a gente está tratando a saúde mental, a saúde financeira, que a saúde financeira, se ela não estiver bem, ela interfere na nossa saúde automaticamente. mental. Então, a gente está com um educador financeiro fazendo palestras para os nossos funcionários. A gente tem a saúde espiritual, que não tem nada a ver com religião. A saúde espiritual é uma pessoa que faz rodas de conversa, e ela é uma médica, inclusive, da nossa instituição, que ela fala sobre as vivências dela. A gente tem a questão dentro da espiritualidade também, a meditação. Então, tem aulas todas as sextas-feiras sobre isso. Tem a questão física, né, que são os 2 educadores físicos que percorrem todas as nossas unidades. Então, tem a roda de conversa, tem todos os dias tem ações voltadas à saúde mental. E o meu papel também, que é o acolhimento psicológico. Então, todos os funcionários entram na intranet, se cadastram, e eles têm direito a ter 10 sessões comigo gratuitamente. E as empresas, outras empresas, eu percebo que eles também estão fazendo parcerias com empresas que prestam serviço voltado à saúde mental. Era até o próximo tópico, né? De que forma que a psicóloga pode contribuir para a promoção da saúde mental e do bem-estar do trabalho. É basicamente isso, né? Isso, né? escutando esse sujeito, escutando a pessoa, né? A pessoa tem que falar. E o que hoje, inclusive, né? Até foi colocada uma lei, a lei é 14.831. Começou esse ano, aonde o governo, né, federal está aí, de certa forma, certificando empresas que têm projetos voltados à saúde mental. Que bom. E vai reavaliar essas empresas de 2 em 2 anos. E tem uma outra lei também, que é o Emprega Mais. E outra ação que nós começamos nesse Emprega Mais, voltada às mulheres. Então, como é que é? E aí vem o medo. Descobrir que estou grávida. No ambiente de saúde, elas têm que ser retiradas, por exemplo, de uma questão insalubre. E começar a fazer trabalhos de casa, mas, nossa, como é que eu vou voltar? Eu vou ter meu emprego? Eu não vou. Então, a gente, desde o momento que ela comunica a medicina do trabalho, a gente está fazendo esse contato. Quando ela volta, como é que foi? Você tá preparada para o retorno ao trabalho? Você está bem? Eu ligo para elas e falo assim, qualquer coisa eu estou aqui. Você pode entrar em contato para a gente fazer toda essa... É uma adaptação novamente, né? Principalmente quem teve o primeiro filho. E a questão da perda também. Quando existe uma perda desta mãe com relação ao seu filho. Então, esse é um outro trabalho dentro do Emprega Mais, né? A gente também está com essas ações. E voltando a isso, tem o Pacto Global também. A ODS. Então, tem a ODS do bem-estar, da saúde. Então, é outra questão. Então, eu percebo que o mundo hoje está tirando, ainda tem muito, essa venda, né, que olhava a saúde mental mais assim, marginalizada, e começando a perceber o quanto é importante, né, para a produtividade, né, a empresa não olha o lucro, então vamos cuidar de quem está cuidando dos nossos negócios, vamos olhar para essas pessoas, né? E o trabalhador saudável, tanto mentalmente quanto fisicamente, ele é mais produtivo. Com certeza. Ele se afasta menos. E se ele não está bem? E se ele não está bem, o serviço dele não é bem feito por alguma consequência desse problema ou mental ou físico. Então, quando a empresa
tem esse olhar e essa dedicação, Esse cuidado, né? o cuidado, ele também, além de ajudar o trabalhador, ele também está ajudando a empresa, porque Sim. esse trabalhador vai ser mais produtivo, vai ter menos adoecimento, menos afastamento. Né? E, de certa forma, a empresa também estando próximo desse trabalhador, ela sabe o que está acontecendo. Nossa, eu estou tendo muito absenteísmo na gerência X. Opa, lá deve estar acontecendo alguma coisa. Então, vamos lá escutar, vamos lá fazer uma roda de conversa com as lideranças, com os funcionários, vamos entender que relação está acontecendo. Então, esse também é um trabalho que ajuda no planejamento estratégico. Então, a ação que a gente está fazendo hoje vem muito de conversas, né, de planejamento. Olha, a gente precisa estar olhando. Então, a Santa Casa fala saúde de ponta para todos. Então, a gente colocou voltada, né, às ações de qualidade de vida, tecendo a saúde de ponto a ponto. Porque antigamente a gente trabalhava muito assim, janeiro branco, setembro amarelo, né? Agora não. Todos os dias tem ações voltadas à saúde do trabalhador. A gente falou muito, essa questão toda que a gente está debatendo é muito mais um tratamento, né? De que as pessoas já estão com os problemas. Mas a gente também tem que falar um pouco da prevenção e, novamente, sempre com esse cuidado que a Rosângela citou. Quais são os sinais que os trabalhadores precisam ficar atentos para eles identificarem que estão tendo um problema, por exemplo, de saúde mental ou que pode estar caminhando neste sentido? Mudança de humor é um deles, né? Então, a pessoa fala assim, nossa, eu sempre fui comunicativa, expansiva, agora estou isolada, não estou tendo energia, estou muito sem paciência, irritada. É um sinal que algo não está legal. O nosso corpo responde quando ele percebe alguma ameaça. A ameaça pode ser um ambiente, pode ser uma relação, pode ser algo que não está ali de acordo com os meus valores, os meus propósitos. Então, vem essa questão. Problemas no sono. Não, com relação ao sono, eu escuto muitas pessoas hoje tendo distúrbios do sono, não conseguindo dormir adequadamente, acordam de madrugada e tem a insônia, problemas no apetite, ou comer demais ou comer de menos, os lapsos, né, de memórias, como a gente já colocou aqui, isolamentos. Então, a gente percebe, e a questão do corpo físico, porque eu falo assim, se você não começa a se perceber, o corpo físico vai dar sinais. Dor de cabeça constante, né? Eu falo hoje, o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, o nosso corpo e o aparelho digestivo dá sinais. Alergias na pele, né? Diarreias, dor de barrigas constantes, dor de estômago, gastrite, úlcera. Então, se você não perceber, o seu corpo físico vai te dar sinal. Opa, tem algo acontecendo. Vamos dar uma olhada? Vamos ver o que está acontecendo, né, no seu ambiente? E às vezes a pessoa ainda luta com isso. Não é nada. Não, eu estou bem. Né? E eu falo, uma vez eu fui numa palestra e um médico falou, se você não chora pelos seus olhos, você vai chorar pelos seus óculos. Então, às vezes, as pessoas engolem muito. Não tem problema não. Tem problema não. E vai. O corpo implode através das doenças. E quais dicas que você daria para esses trabalhadores que desejam cuidar da própria saúde mental e física, claramente? Primeiro, é se autoacolher mesmo. Perceber, eu não estou bem. E aí pedir ajuda. Eu preciso de ajuda. O pedir ajuda pode ser um colega do trabalho que está do lado, né? Olha, hoje eu não estou bem. Sinalizar, conversar. Para a sua liderança, por isso a importância de desenvolver essa liderança, né? Para que possa fazer os direcionamentos. Procurar fazer uma psicoterapia ou procurar um psiquiatra. E simplesmente também viver, aprender a viver. Como? Pessoa que é muito ansiosa, em vez de tomar um ansiolítico, vamos tentar primeiro canalizar essa ansiedade para algum alvo. Ou fazer uma atividade física. Eu falo, não gosto de academia, ok, mas vamos andar na praça. Né? Vamos sentir a luz do sol. Porque hoje, home office, então você fica em casa.
Você já viu se o dia está chuvoso ou não, se está nublado ou não? Né? A questão da alimentação, a questão de diminuir a tela. Muitos problemas do sono vêm que a pessoa vai até para a cama com o celular e fica todo momento, depois desliga e quer dormir. Não é assim, né? Então, eu acho que é ter um autocuidado com si mesmo. Só que tem processos que o autocuidado, num caso de uma depressão, a pessoa não tem essa energia para isso. Então, ela vai ter que pedir ajuda para que as pessoas possam conduzir a ela na busca desse autocuidado. Perfeito. Não, acho que é isso, né? Acho que foi um programa maravilhoso hoje. Acho que a gente falou de tudo que a gente queria, se propôs. Vou passar novamente, como é de praxe, né, Rodiana, suas considerações finais. Muito obrigado pela participação hoje. Por nada, é um prazer. É importante que o trabalhador, a trabalhadora, quem vai ouvir e ver esse podcast não são só auxiliares de administração escolar, né? Porque a gente perde o controle de quem acessa. Então, as pessoas que acessem, que possam pensar, analisar mais sobre a questão sindical na sua vida, seja sendo filiado ou não auxiliar ao SAI-MG ou a qualquer outra entidade sindical ou qualquer outra empresa. E pensar também sobre a sua condição de vida no mundo, né? Essa questão que a Isabel contou aqui para nós, eu me vi em várias situações aí. Eu já tive alergia, que eu não descobri o que era e de repente sumiu. Até hoje eu não sei o que causou, mas com certeza eu sei que foi algum tipo de estresse que eu estava passando na época. Então, isso é muito comum. E a gente tem mania, deixa isso para lá. Vai dar trabalho, não sei o quê. Então, pensar na sua vida como propósito no mundo e no seu meio, né? Porque a gente é importante para alguém nesse mundo. Com certeza. Né? A gente é importante para alguém nesse mundo e a gente não quer que as pessoas que estão à nossa volta sofram por causa do nosso sofrimento. Para finalizar, o SAI-MG tem convênios com instituições de saúde. Só entrar no site, está lá tudo em convênio. Isso. Inclusive com psicólogos. Ótimo. Porque a gente percebe na entidade sindical a necessidade que os trabalhadores têm de ter um acompanhamento temporário e no próprio departamento jurídico. As pessoas chegam lá sofridas e magoadas, querendo resolver juridicamente um problema que a gente está vendo que é emocional e que a gente não resolve. Então, o sindicato disponibiliza convênios com psicólogos e nas outras áreas médicas também, ortopedia, cardiologia. Em breve teremos novamente odontologia. A odontologia, nós estamos preparando para reinaugurar os nossos consultórios odontológicos. Então, o sindicato também oferece essa oportunidade para o trabalhador, com valores menores. No caso do convênio da saúde, é gratuito, o sindicato arca com o pagamento do psicólogo. De até 2 consultas mensais. Olha, e integra não só o associado, como seus dependentes. Os dependentes também, bem lembrado. Então, é uma preocupação nossa com os nossos funcionários e com a nossa categoria, né? E, em especial, os nossos associados. Então, entrem no site, se orientem, não tenham vergonha de procurar ajuda. Pergunta nas redes sociais, no Instagram, a gente responde. No máximo, com 2 dias, a gente está respondendo todo mundo. Então, é isso. Procura, precisando de ajuda, o sindicato te ajuda também. Exatamente. E, Isabel, suas considerações finais. E muito obrigado por ter se disponibilizado a vir aqui e a dar essa aula para a gente, né, de gestão de pessoas e de saúde do trabalho. Eu que agradeço, né, o convite. E eu fico muito feliz, né, de vocês estarem oferecendo isso. E é importante, gente, né, busquem mesmo, invistam no seu autoconhecimento, para que vocês, como eu falei, é a sua relação com o seu trabalho, né? Então, e o trabalho, a gente fica mais tempo no trabalho que às vezes que em casa. Então,
né? E ajudem os seus colegas. Percebe que o colega não está bem? Fala. Olha, você sabe lá que no SAENG, né, tem psicólogos, tem todo um trabalho assistencial. Então, ajude e também se autoajude, né? Cuide de você. Isso aí. Me despeço de todos vocês, agradeço todo mundo que chegou até aqui, que está nos escutando. Quinzenalmente estamos lançando nossos episódios do podcast, e dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou lançar um desafio para todo mundo que está nos escutando, que está nos assistindo. Compartilhe isso com pelo menos 2 pessoas, porque eu acho que o programa de hoje, principalmente, ele vai ser o que mais vai ajudar as pessoas, os trabalhadores. SAENG Podcast, o podcast do trabalhador, o podcast do educador.